Estamos ao vivo. Boa noite para quem está chegando. O nosso convidado já entrou aí, ó. O Fernando já está online. Já vou convidar ele. Só fazer o meu ritual de todos os dias, que é dar boa noite para quem está chegando. Desejar uma boa live, que vocês aprendam muito nesse último dia de conteúdo. Esperar o pessoal entrar. Fernando, já vou te chamar aí agora, hein? Deixa eu só ver essa minha luz aqui que tá tremendo. Pera aí. Fernando convidado, vamos esperar entrar. Aceita aí, mestre, só ver se está aí no convite. Aí, agora sim. E aí, tudo bem? Diretamente da IV5, Fernando Vieira. Quase. Tô de casa já. Tá de home hoje. Ó, o pessoal já tá chegando, hein, mestre? Pessoal da IV5, boa noite, Kaique, Isadora, Thalita. Seja todo mundo muito bem-vindo na nossa live com ele. Hoje eu vou contar a nossa história em live, vou registrar isso, depois vai pro YouTube para todo mundo saber da nossa trajetória, viu, Fernando? Ó, não adianta esse pessoal do EV5 ficar entrando aí achando que vai ganhar estrelinha, porque não vai ganhar não, viu? Você é muito mal, para com isso, cara. Ela Tá conta. tomando, hein? Eu tô tomando água, bro, água. O que você tá tomando? Eu tô tomando água. Ah, então, um brinde, então. Saúde, hein? Sextou. Testou. Então, ó, boa noite para quem tá aí. Sempre lembrando, pergunta, mandem no box, depois eu vou deixar fixado aqui, enquanto o mestre Fernando. Fernando, eu vou, antes da gente começar a live, vou agradecer todo mundo que está aí, todo mundo que assistiu as lives da semana inteira, todos os convidados, agradecer a você. A gente, de todos os convidados que eu trouxe essa semana, você é o cara que eu mais conheço, que eu conheço há mais tempo, que tem uma amizade, mas ainda assim, todo mundo que se predispôs, falar de política aqui, trazer um pouco de conhecimento. Muito obrigado. E para quem não sabe, eu e o Fernando a gente se conhece desde 2017. Fernando foi, Fernando conheci ele aqui em Volta Redonda, depois eu passei por Brasília, trabalhei com ele em campanhas, depois ele foi um mentor para mim. Eu falo sempre que o Fernando foi uma espécie de mentor. A gente foi para trabalhei com ele em São Paulo e tenho a sorte de ter ele aí como um amigo, uma pessoa que sempre me ilumina em momentos difíceis. Então, Fernando, muito obrigado por tudo isso. E agora, por favor, se apresente para a nossa audiência. Obrigado, Marcinho. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui contigo hoje. Obrigado. Suas palavras, você sabe que emocionam, então eu tenho que aqui segurar para conter, para não ficar efetivamente sensibilizado e emocionado. Que isso, é um prazer. Essa situação que você falou até um pouquinho de como a gente se conheceu, isso é muito bonito, porque na verdade é uma troca, né? Toda relação é uma troca. Eu vejo aqui você falando, não, a pessoa vai aprender muito, na verdade a gente ensina e a gente aprende ao mesmo tempo. E a Exato. gente está disposto a trocar a experiência, mesmo que uma seja menor e a outra seja maior, o nível de experiência, é um aprendizado mútuo, né? Até a humildade de ter a capacidade de se dispor a aprender. Como diz o grande pensador, só sei que nada sei, né? Então, Marcinho conheci quando cheguei para fazer um trabalho numa prefeitura que ele já estava trabalhando, e ele super de peito aberto recebeu a gente, sem milindre, sem nada, realmente para a gente somar e conseguir ter sucesso no projeto conjunto, que era o objetivo central. E falando menos de mim, mas falando da gente, quando a gente conhece um bom profissional, como é o seu caso, não é
em comum que a gente volte a se encontrar no mercado em outros projetos. Encontrei o Márcio em Brasília, com uma responsabilidade grande lá, de um deputado federal recém-eleito. E fui bater um papo com ele e falei, olha, eu estou coordenando uma pós-graduação aqui em Brasília. E você está brincando, já me inscrevi. E foi mais uma coincidência, fez a pós-graduação lá com a gente, e o desempenho dele, as características dele, o diferencial dele e a dedicação dele fizeram com que a gente também se motivasse a trazê-lo para São Paulo. Importamos o Márcio, não é nem do Rio, a gente importou de Brasília. Foi mesmo. Ele fez aqui um brilhante trabalho, uma grande responsabilidade à frente ali da comunicação da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior parlamento da América Latina. Fez história e segue agora escrevendo novas páginas pelo Brasil. Oh, muitos projetos, né, Fernando? Mas é isso que você falou, uma coisa que a gente que fez live aqui falou semana inteira, da importância de encontrar outros profissionais no mercado que se ajudam. A Márcia está aí, ó, que ontem fez live comigo. O Venceslau, que também é da Lesp. Então a gente no mercado encontra pessoas que a gente pode contar. E eu falo que o Fernando é um cara que eu sempre, quando me vejo naquela situação de ratoeira, né, que eu estou no beco sem saída, eu pego o telefone e passo por ele e falo, Fernando, pode falar? A gente se fala 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e aí fala, cara, posso chorar aqui com você um pouquinho? E ele sempre está aberto. É, é um cara que conhece muito, está há muito tempo no mercado, passou por grandes momentos do mercado político, de transição, de partidos, tem experiência em todas as áreas. O Fernando, eu posso falar que eu conheço a história dele, então ele tem experiência no legislativo, no executivo, municipal, federal. Então, é um cara que conhece muito. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje assistindo a live vai sair aprendendo uma coisa nova. Então, o Fernando falou pouco dele, mas é um prazer introduzir ele. Fernando, quanto tempo de comunicação política? Paz, então, eu tenho, acho que 2 ciclos bem definidos, né? Eu fiz minha entrada na comunicação foi muito jovem já, no primeiro ano de faculdade, com 17 para 18 anos. Já comecei a trabalhar desde o primeiro ano e tive a felicidade de passar pelas principais redações daquele momento do Brasil. Como eu fiz 2 graduações ao mesmo tempo, eu fiz Direito e fiz Jornalismo, estudava em uma de manhã e outra de noite, eu acabei unindo as 2 coisas no meu primeiro trabalho, já que foi na Gazeta Mercantil, era o principal jornal de economia do Brasil. Era uma coisa bastante interessante, que hoje até é impensável, né? Você chegava no avião e aquela primeira classe, a classe executiva, o pessoal estava ali viajando bastante na área business, sempre recebia o jornal Gazeta Mercantil, que era essa referência econômica. Depois segui um tempo nesse segmento, unindo as 2 coisas, escrevendo sobre legislação e tributos. E num dado momento eu falei, eu quero ser jornalista de cobrir buraco de rua. E fiz uma migração de editoria e comecei a cobrir cidades. E quando você cobre cidade, você cobre política. Câmara Municipal, ações da Prefeitura. E essa foi minha incursão maior dentro da área do jornalismo político. E nesse segmento a gente conseguiu se desenvolver. Eu fiquei 10 anos, mais ou menos, como jornalista, de repórter de veículo impresso. Minha trajetória foi em veículos impressos, tá? Não tive passagem por TV, nem por rádio, embora eu peguei um breve início de internet, que era o Panorama Brasil, que a gente já gravava pequenos boletins, isso no ano 2000, 2001, mais ou menos, no Panorama Brasil, que era um portal que era inclusive da família Quércia, que tinha comprado a marca do DCI, do Diário do Comércio e Indústria. Então, eu tive essa experiência também de ser pioneiro no jornalismo, graças naquele momento de mundo mesmo, de começar a gravar alguns boletins para internet. Para você ter uma ideia, Márcio, na verdade a gente falava assim, para usar a internet, falava assim, eu vou usar o terminal,
porque era só um computador na redação que tinha acesso à internet. Olha que coisa de maluco, né? E depois desses 10 anos de experiência no jornalismo, eu acabei cursando um MBA em marketing e acabei direcionando para a área de comunicação corporativa, que era o meu objetivo. Só que eu brinco que fracassei no mundo corporativo porque o mundo político me consumiu. Todos os políticos, na verdade, que eu tinha contato, depois queriam que eu passasse a dar assessoria para eles. E eu acabei não escolhendo virar assessor ou aceitar um cargo em gabinete. Iniciei a agência e dali para frente nós já estamos já com uma trajetória, acredito que de 15 anos. Estava até fazendo essa conta, já dá 25 anos de mercado que eu tenho já de comunicação. Então, numa cobertura jornalística de um lado, e depois já como uma empresa, que inclusive por algum momento eu também fiquei produzindo conteúdo para veículos editoriais, fui por 2 anos editor de política da revista Rolling Stone, Brasil, e passei a me engajar nesse trabalho de coordenação em comunicação e marketing de campanhas, definindo estratégia e colocando a mão na massa também, viu? Tem história de subir em poste e em árvore para amarrar faixa, banner, virar à noite na véspera da eleição para fazer aquele recheio em volta das unidades de votação, até você pegar, organizar a equipe que vai distribuir o santinho na antivéspera, no dia. Então, todo aquele treinamento, inclusive da boca de urna, legal. Ó, massa. A gente bateu o recorde, hein? Tem 13 minutos de live, já tem pergunta no box. Segura só um pouquinho para a gente introduzir o assunto, pessoal. Daqui a pouco eu respondo. Dá boa noite aí pro André, que tem feito um podcast brilhante sobre comunicação política, falou aí do Fernando. O Abel, que está aí também assistindo, mandou uma mensagem aí. Abel também, que eu vou convidar para cá em breve. Ronaldo, lá do Rio de Janeiro. Boa noite para todo mundo que está chegando. E, Fernando, no final da live, a professora Carol, boa noite, também está aqui. Acompanhou todas as lives desde segunda-feira. No final, Fernando, da live, vou pedir para você contar algumas cases relacionadas a mão na massa, que eu já trabalhei com você, eu já vi você indo além do que é a comunicação política digital. Você é um cara que tem uma visão muito estratégica também, por exemplo, de eventos, como deixar um evento grande, um evento grandioso. Mas vamos deixar para o final da live, que vai ser um aperitivo aí para quem ficar até lá. Porque o nosso papo hoje é de media training. Vamos falar um pouco, porque essa semana a gente falou muito de conteúdo político, falou muito de construção de conteúdo, falou muito de digital, falou muito de postagens, enfim. Mas uma coisa que eu sempre digo é que um bom conteúdo não dá para ser construído sem um bom político. Um político autêntico, um político que entende o que ele está falando. Principalmente quando a gente está trabalhando com a imagem do político como principal arquétipo ali. Então, Fernando, você que é um cara que eu sei que treina políticos, treina parlamentares, como que você avalia e descreve a importância de um bom media training? Legal. Ó, eu vou começar fazendo aqui uma pensata mais conceitual, tá? E é uma linha evolutiva. O que era o media training antigamente? O media training era a preparação da figura política ou de alta exposição pública, poderia ser um diretor, por exemplo, de uma empresa, no sentido corporativo, numa situação em que ele fosse colocar diante de um jornalista que ia fazer uma entrevista com ele. O monopólio, isso é muito importante, o monopólio da informação e da produção de conteúdo era restrito à imprensa. Então, você preparava aquela figura pública para que ele tivesse uma relação harmoniosa e positiva com o jornalista e com aquilo você conseguisse ter um resultado nos veículos de imprensa que fosse satisfatório. Só que as redes sociais e a
tecnologia mudaram completamente esse cenário. Porque todos nós passamos a ser produtores de conteúdo. E munidos de um celular, nós nos tornamos cinegrafistas em tempo real. Então, hoje, esse media training que a gente tem aplicado, seja para políticos ou para figuras de alta exposição pública, também prepara a pessoa para a produção do próprio conteúdo. Veja que coisa curiosa, e não são poucos os casos de crises de imagem causadas pela própria pessoa que produziu o seu conteúdo de maneira errada. Perfeito. Então, vamos entender hoje o media training não só no sentido de mídia como imprensa, mas mídia como todo veículo capaz de levar um conteúdo informativo. E aí nossas redes sociais entram nisso, nossos canais de WhatsApp entram nisso, e inclusive que eu dou no meu treinamento, e vou aqui impactar provavelmente todo mundo, um áudio simples que você manda no seu WhatsApp, pensando que você está mandando no seu grupo de amigos de futebol, também faz parte do media training para a pessoa politicamente exposta ou uma figura pública que tenha grande relevância e disposição. Exemplo, um áudio do Mamãe Falei, aquele ex-deputado que foi cassado, que soltou no grupo, relacionando as pessoas da Ucrânia, bababá, as mocinhas da Ucrânia, que seriam fáceis porque eram pobres, e esse era um áudio encaminhado dentro de um grupo que, na teoria, seria de amigos. Então, veja como uma simples comunicação, que você até imagina que seja pessoal, pode extravasar e ter um efeito de mídia devastador. Tá? Eu costumo falar que o processo de media training, ele também passou por uma evolução, né, Fernando, ao longo do tempo. Igual você acabou de falar, antigamente você tinha um processo de treinamento, né, de capacitação através do media training, que era muito focado, principalmente na questão de entrevistas, na questão de campanhas. E o que você falou agora faz muito sentido dentro desse entendimento, que o media training mudou também como ele vai capacitar o político, o agente que ele está trabalhando, porque é muito mais do que só falar para a câmera. É o que ele fala para a câmera no dia a dia, é o que ele escreve, é o que ele, como você falou, que ele manda no áudio, é o que ele responde no saque de um. Porque a gente ainda encontra político que às vezes fica puto com um comentário, vai lá e responde sozinho, né, Fernando? Às vezes é até só uma foto mal colocada. Você já teve também casos, tá? A gente vai falando, eu vou lembrando. Casos de gente que fez uma selfie diante de um incêndio de fundo, e até que ponto isso, olha, a pessoa, em vez de estar lá socorrendo a pessoa, ela está tirando selfie. É isso. Né? É o dito político que vê, por exemplo, o mal político que vê o mendigo na rua e ele vai lá e faz a selfie num sentido de extrapolar a vontade de aparecer numa ação social que ele pode estar fazendo. A gente teve uma case dessas aí, acho que foram 2 semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos, de uma prefeita que tirou foto no alagamento de uma cidade. Ela fez uma foto estava muito bem trabalhada, só que ela utilizou daquele momento com pessoas sofrendo para fazer uma foto bonita e o pessoal caiu de pau em cima dela. Ela até desativou a rede social dela durante 24 horas, depois voltou. Mas é nisso que você falou. E provavelmente é uma coisa que a assessoria às vezes pode até ter tentado travar, mas a vontade do político se sobressai e acaba causando um problema. Veja, o importante é a gente ver o fato, né? Quando eu nem quero dizer de quem seria a culpa, mas é importante a gente entender a situação. Né? Tudo aquilo que a gente tenta simular demais, inclusive hoje, ou trabalhar muito, talvez um conteúdo muito aprimorado, que deve ser o que chamou a atenção, porque eu acompanhei esse caso também, eu vi as notícias, então a pessoa fala assim, bom, ela não está numa situação normal de socorro às pessoas em enchente, né?
Ela está ali posando para uma foto, deliberadamente fazendo um marketing que seria quase publicitário, em vez de ser uma ação de socorro efetiva. Tá? E aí, Marcinho, você vê que coisa, né? Que é justamente, se você me permitir, já começar a avançar um pouquinho no Ó, nosso tema de mídia, porque o Media Training, você inicia ele entendendo que você tem dois tipos de comunicação. A primeira comunicação é a comunicação verbal. É o que nós falamos. Como verbalizamos. E o segundo tipo de comunicação é a comunicação não, não, verbal. que é justamente o que passa a imagem. Então, você tem uma série de técnicas que vão te ajudar a trabalhar bem o conjunto disso. De você encontrar o equilíbrio sem ser artificial, respeitando as suas características, as suas individualidades. Acho que esse é o grande segredo para um media training de sucesso. Não é você tentar fazer uma forma em que todos se encaixem nela, mas é o contrário. É você ajustar a forma de maneira customizada para otimizar, porque no fim das contas o marketing em sentido amplo é isso, otimizar o que você tem de ponto positivo e diminuir suas deficiências, suas fraquezas. Então, quando a gente vai falar de comunicação verbal, e aí aqui eu vou dar algumas dicas, por exemplo. Então, o primeiro momento que você tem que fazer quando vai aplicar um media training é fazer um diagnóstico. É, E eu ia perguntar isso agora para você. Sem dar muito spoiler, assim, porque tem muita coisa no Media Training, mas o que você considera mais importante na hora de começar um processo de Media Training? então, vamos lá. Primeira coisa é você ter capacidade de fazer um diagnóstico. E para você ter capacidade de fazer um diagnóstico, lógico, você tem que estudar um pouquinho do que são as principais técnicas que envolvem essa questão do media training. E aí tem excelentes livros, materiais, a bibliografia é extensa de muitos profissionais bacanas da área do media training, inclusive da oratória. E aí, então, o que você tem que primeiro observar? No seu diagnóstico, geralmente é uma conversa, talvez já uma simulação de entrevista, sem qualquer preparação, para que você pegue a pessoa in natura, como ela fala naturalmente. Aí você vai entender. Se ela, por exemplo, é uma pessoa que fala muito rápido assim, e aí vai emendando uma coisa na outra e vai gerando dificuldade, ela se empolga e de repente aquele conteúdo já começa a atrapalhar para você absorver a informação. Ou se de repente ela é uma pessoa que fala sempre na mesma tonalidade, vai gerando aquela sensação de sono e ela não consegue destacar nenhuma palavra. Então você vai tendo essas percepções. E aí, como é que você ajusta isso? Quem fala muito rápido? Nós estamos falando de ritmo. Então, quanto mais rápido a pessoa fala, mais difícil é a retenção da informação, a absorção da informação. A vibração da voz não é gritar, mas é você saber que você pontua o que você quer chamar de atenção. O que você quer chamar a atenção, você vai lá e vai fazer a modulação da voz. Outra coisa, e aí há elementos na comunicação verbal que tem convergência com fonoaudiologia. Tem uma boa dicção? Sim, não. Existem exercícios que você pode fazer para melhorar muito a dicção. E quando a gente fala em público, nós temos que mastigar mais as palavras. A gente fala de maneira mais exagerada para garantir uma melhor dicção. Do que se a gente estiver conversando na mesa do bar, que você mexe menos a boca, abre menos a boca. Mas na hora que eu estou numa exposição, numa explicação, eu utilizo mais a mandíbula
e falo mastigando melhor as palavras. São algumas dicas pequenas, tá? Que a gente pode utilizar. Outra coisa relevante, quem faz com maestria, vale a pena assistir, dar um Google e ver os discursos do Obama. Obama trabalha as pausas, igual agora eu pausei, para falar e criar um suspense, de maneira extraordinária. Então, as pausas também são estratégicas. O silêncio no meio da comunicação verbal também é relevante. Muito bom. Ó, a professora Carol já mandou pergunta aqui, ela já quer contratar seus serviços aí, ó. Tá vendo? Eu tô fã já. Só para a gente fechar aqui essa parte da comunicação não verbal, e aí o que é não verbal? É tudo aquilo que a gente mostra com a nossa feição, com o nosso gesto. Então, assim, se eu falo assim, a comunicação verbal é fundamental, e eu estou chacoalhando a cabeça e falando que não. Não faz sentido. E esse é um erro muito comum. Ou mesmo é um assunto positivo. Então você quer falar comigo de uma entrega relevante que a prefeitura fez. E eu estou aqui, com o rosto fechado, franzindo a testa, e é um assunto positivo. Então o seu assunto tem que estar, isso a gente chama coerência. Então tem que ter coerência. Inclusive a harmonização dos gestos. Quando eu falo unir coisas, o meu gesto é de união. Eu não posso fazer unir separando. Então, se eu estou unindo, se eu estou indo adiante, então, se eu faço adiante, eu estendo a mão. Um sinal de quem comanda é sempre aquelas duas mãos assim para baixo também. Eu estou comandando, está tudo sob controle. Se eu levanto o dedo acima da linha do ombro, eu estou muito mais imperativo ou até mesmo agressivo. Se eu estendo a mão abaixo da linha do ombro, eu estou sendo muito mais afável, muito mais próximo. São alguns dos truques e técnicas que a gente utiliza de comunicação não verbal. Lembrar que muitas vezes a gente está aqui fazendo um podcast ou fazendo uma live e você veja, enquanto eu estou falando, você continua na tela. Então a pessoa tem que saber que enquanto ela também não está falando, ela está se expressando com a comunicação não verbal. Isso. É isso. Eu tenho, antes da gente responder a professora Carol, exemplificando o que o Fernando explicou agora, que ele falou, uma vez eu trabalhei para um deputado que a gente corrigiu isso ao longo do tempo. Porque quando ele ia fazer uma entrega, quando ele ia fazer uma comunicação positiva, uma coisa feliz, ele ficava muito de mão fechada e sempre falava assim, e fazia assim, e sempre aquela coisa de briga. E quando eu comecei a reparar isso, eu falei, olha, para de fechar a mão, porque sempre parece que você está em sentido de briga. Literalmente parece que você está querendo brigar, ou parece que aquilo não é bom. Então começa a mudar esses gestos. É lógico que a aplicação do media training, que é o que o Fernando faz, ela acaba tirando esses vícios, né? É um treinamento para você melhorar esses vícios. E tem duas perguntas da professora Carol e uma do Ronaldo para a gente responder. Uhum. Começar a conversa, que a outra é de vício, né? E a Carol pergunta assim: esse diagnóstico, né, que você falou do político, como confiar? Eu acho que ela está perguntando se como confiar na veracidade das perguntas, das respostas que o político traz para você, Fernando, num processo desse. Eu não sei se foi. Eu interpretei essa pergunta um pouquinho de maneira diferente. Não sei se. Carol, me ajuda aí se eu falar besteira, tá? Como confiar que esse diagnóstico é fidedigno? Aí é a confiança, se for nesse sentido a sua pergunta, é a confiança que você tem no profissional que vai ser capaz de fazer análise do caso do político
político em questão. Assim como você vai ter um médico. É a confiança que você vai ter no médico, na capacidade que ele tem de acertar no diagnóstico que está fazendo do paciente que ele recebe. Claro, né? Então, assim, nós não estamos inventando a roda. Todas essas técnicas e inúmeras outras que existem estão todas catalogadas, estão todas muito bem descritas em diversos repetem do ponto de vista de comunicação verbal e não verbal, tá? E, inclusive, como eu mencionei, na questão verbal, há alguns casos de problemas mais graves em que é necessário um trabalho de fonoaudiologia, com uma profissional de fono, que eu trabalho com algumas fonos fantásticas e que fazem realmente um tratamento muito específico e que requer um estudo e uma formação de mais tempo para poder dar a correção necessária para quem tem aqueles problemas na linguagem, na comunicação verbal. Perfeito, ó. E outra pergunta da Carol, da professora aqui, Fernando, é em relação aos vícios que você falou, né? Como treinar o não verbal relacionado aos vícios, né? Como que faz alguma dica para melhorar esses vícios não verbais, mão, gesto, olhar, feição? Olha, é importante que a gente deixe muito claro que ninguém nasce sabendo. Muitas das pessoas que estão e que são sucesso de televisão ou que são sucesso do ponto de vista de um atleta que tem uma capacidade de expressão fantástica, ele pode sim ter uma aptidão natural maior do que outra pessoa, mas todos podem ser treinados. Todos podem aprender a técnica, todos podem treinar a técnica, aprimorá-la e chegar num índice muito alto de positividade, para não utilizar de maneira solta a palavra perfeição, porque sempre a gente vai dar uma deslizadinha ou outra. E digo mais, tá? O deslize geralmente vem quando a gente tem uma autoconfiança muito grande. Eu falo assim, não, eu já sou tão bom, eu não preciso de media training. Tem uma figura de grande exposição que eu fiz uma gestão de crise recentemente dela, e ela tinha a seguinte visão, e ela chegou para mim e falou, Fernando, eu já fiz tanto media training, eu acho que para mim não funciona. E eu virei para essa pessoa e falei com todo o carinho e com toda a delicadeza possível, eu falei, o atleta olímpico não deixa de treinar. Porque se ele deixar de treinar, ele sai do pódio. Perfeito. É um momento que você vai queimar a largada porque não vai estar preparado. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que estão muito bem, é fundamental que treine, que se prepare. E aí eu vou fazer um preâmbulo que a gente pulou um pouquinho, que a gente já entrou falando de comunicação verbal e não verbal. O que é fundamental em qualquer situação que você vai participar de uma entrevista, seja num podcast, seja num bate-papo, seja alguém te pegou com o celular no meio e falou, vamos gravar aqui. Qual é a primeira missão sua ou do seu assessor de imprensa, do seu assessor de comunicação que tem que estar do seu lado? É parar e falar, amigo, qual a pauta? Pauta. A Qual? pauta. Fernando, só contribuir com o que você está falando agora, porque um dia desses aí, alguém me falou assim, ó, nosso assessorado vai para um podcast. Aí eu, pô, legal, bacana, qual que é a pauta? Passaram a pauta? Não, não tem pauta, é um tema livre, é bate-papo descontraído. Eu falei, não, não existe isso. Algum assunto aí pode fugir do que a gente quer falar ou do que o assessorado quer falar. Não, é bate-papo. Eu falei, então tá bom, não tem nenhum assunto que o deputado não queira falar. Ah, tem, o deputado não gosta de falar de família. Eu falei, então pronto, precisa de pauta.
Porque imagina se chega lá e fala de família. Ah, mas é gravado, não tem problema. Eu falo, mas vai estar gravado. Não, não é. Tem que ter uma pauta, tem que ter um norte, né, Fernando? E se fala de um assunto que você não tem domínio? Veja, muitas vezes, e existe esse movimento, tá, Márcio? E eu oriento todo o time que eu assessoro, e é um time grande, porque acaba atendendo algumas bancadas, eu digo às vezes, é melhor você não dar uma entrevista do que dar uma entrevista mal dada. Então, vai entrar num assunto, você é uma pessoa que tem uma bandeira clara. Eu trabalho a defesa da causa animal, e de repente a gente vai entrar numa pauta de reforma tributária. Será que é o melhor momento para você falar? Será que isso agrega valor à sua imagem? Se você não tem domínio, então às vezes é melhor falar, olha, eu prefiro indicar um outro colega que tem mais aptidão e mais conhecimento, que atua nesse segmento. Você ganha ponto com o jornalista, sendo no caso jornalista, e você não se coloca em fria. Exato. Ou, caso você insista em querer falar sobre o tema, vai te permitir ter um pouquinho mais de tempo para você se preparar. Aí sua assessoria técnica, seja do prefeito, do governador, do presidente, do ministro, do vereador, do presidente de sindicato, qualquer seja do síndico do condomínio, ele vai ter condição de se preparar antes para chegar na reunião de síndico do condomínio e estar preparado com dados que fundamentem e deem consistência às opiniões e posicionamentos dele. Ó, aí isso outra coisa importante, tá? vai, Pauta. Qual é a outra coisa que você tem que garantir quando você vai fazer uma entrevista ou um bate-papo que você tem bastante tempo falando? Sempre ter do seu lado um copo d'água. Porque depois de um tempo falando, a nossa boca seca, e aí pode acontecer duas ou três coisas. Você pode falsear a voz. Então, quando a pessoa falseia a voz, pode dar aquela rouquidão, pode dar aquela babinha no canto da boca, e você pode até começar a fazer sons da boca seca. Então, eu recomendo água, em sentido puro, mas aqui hoje, que é sextou, pode ser com um pouquinho de cevada. Ó, agradecer aí o Sergião pelo comentário, parabenizando a gente pela live. O Sergião é comissário de polícia aqui de Volta Redonda, já foi candidato, um cara muito bacana. E tem uma pergunta aqui, Fernando, eu não sei se você quer, a gente responde agora, ou deixa um pouco para depois, mas dentro daquilo que a gente está conversando, o Ronaldo perguntou qual foi o seu maior desafio na última eleição. Foram tantos desafios na última eleição. Olha, como são eleições de majoritário, né, e eleições que envolvem, no caso, o governo do Estado, o debate ele é sempre o ponto de maior tensão, né? E justamente o último debate, ele é um debate que carrega sempre aquela sensação de que é agora ou nunca, é o momento de você ter tudo ou nada, né? Então você trabalha ao longo de mais de um ano, incluindo pré-campanha, depois chega na campanha, e no fim das contas, aquele clímax se resume naquele último debate, o debate da Globo, é aqui que vai decidir. Então, o maior desafio é sempre a gente conseguir preparar bem o candidato para que ele siga justamente essas coisas que a gente falou aqui. Passar a assertividade no que precisa, o amor, o carinho na forma quando vai suavizar, e até mesmo a firmeza na hora do ataque. Então, o maior desafio, sem dúvida,
foi esse na última eleição, se tratando de campanhas de governo do Estado. Maravilhoso, perfeito. E aí, Fernando, vamos lá, né? A gente passa pelo processo de media training, alinha com o político expectativas, trabalha ele, aprimora. E aí, o benefício do media training vai muito além do que só um treinamento para ele falar bem, né? Os benefícios que ele acumula depois são vários. A gente que trabalha com isso sabe. Por exemplo, a professora Carol está aqui acompanhando a gente, ela é pré-candidata, então ela já viu sobre vícios linguísticos, vícios de posicionamento, sobre como aprimorar a fala. O que o media training, depois que um político passa por ele, traz de benefícios para quem faz, para quem passa por ele, não só no âmbito ali de dar uma entrevista, mas no contexto geral? O que melhora? Quais as habilidades que o político recebe, no seu ponto de vista? Olha, nós pegamos para falar o Media Training, por enquanto, mais da área ligada à forma, né? Uhum. Então, nós tratamos da linguagem verbal de boa dicção, de modulação de voz, de ritmo. Nós falamos um pouco do não verbal, da coerência dos seus gestos, do que a sua expressão facial representa, com o que você fala. Mas a gente não tinha entrado ainda também no coração disso tudo, que é o conteúdo. Então, o Media Training também te ajuda a estruturar uma narrativa. E aí, que é muito importante, nós temos que ter, para todos os políticos ou para todas as figuras públicas, um mantra que ele é repetido continuamente. E a estruturação dessa narrativa, que não precisam ser 15 linhas de raciocínio, 10 linhas de raciocínio, não. Podem ser 2 ou 3 linhas de raciocínio, repetidas de maneira contínua e que vão ser melhor absorvidas, porque a regra número 1 da publicidade é a repetição. Então, se a gente pegar o discurso do Brasil hoje, que está dividido em 2 frentes, nós temos uma clareza de discurso, de narrativa objetiva. Discurso do Lula. Aqui é o governo que olha para o pobre. Aqui é o governo que ajuda aquele que mais precisa, que vai colocar a comida na mesa, que vai dar a picanha e a cerveja. É aquele que vai criar o programa para acabar com a dívida do pobre, que vai baratear o preço do carro do pobre. Para o pobre poder ter acesso ao carro. Mesmo sabendo que o pobre não vai comprar o carro, mas a narrativa está ali. Vamos olhar agora a narrativa ligada ao lado do Jair Bolsonaro. Aqui é o time da família, dos valores conservadores, contra o roubo, contra o comunismo. Então, sempre está presente uma narrativa bem específica colocada dentro dos discursos do Lula, e outra narrativa bem específica colocada dentro dos discursos do Bolsonaro. A gente consegue ver clareza de narrativas. Então, no Media Training bem feito, e aí, claro, não estou dizendo que tenham alguns profissionais que façam mal feito ou não, mas eu estou dizendo que um Media Training bem feito, ele tem que cuidar da forma, sim, mas também do conteúdo. E ajudar na definição de traçar a correta narrativa que se pretende com aquele projeto político. Perfeito. Essa questão do conteúdo, eu já reparei que depois que os políticos, de uma forma geral, passam pelo media training,
eles têm uma facilidade muito maior de falar sobre as bandeiras deles, né? Porque às vezes eles tinham, não é que não tenham conteúdo afinado, mas quando você passa pelo media training, é como se você desbloqueasse na cabeça, né? Coisas que você pode utilizar, detalhes que você às vezes não percebe para poder falar desse conteúdo. Eu lembro que eu trabalhava também trabalhei numa pré-campanha a prefeito uma vez, que a pré-candidata queria falar muito sobre social, queria falar muito sobre economia colaborativa, e ela falava de uma maneira muito dela, né? Que ela tinha de conteúdo. Ela passou pelo Media Training e ela começou a trazer todos os processos de falar das pautas dela de uma forma que ela colocava como interlocutor quem ela ia ajudar. E ficou muito legal, porque o Media Training trouxe abriu a visão dela para como ela poderia falar das pautas de maneira mais estratégica. Então, eu lembro que no começo ela falava assim: vamos implementar a economia colaborativa para que todas as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade. Aí depois do Media Training, ela falava: imagina você podendo ter acesso a alimentos de qualidade de uma forma menos mais barata e etc. Isso é economia criativa. Aquilo melhorou muito o processo dela de explicar as pautas dela, né, Fernando? Então eu vejo que o media training, quando aplicado, como você falou, de forma correta, também ajuda a desbloquear esses insights para os políticos, né? E está muito na moda, né? Você entender hoje no Media Training a importância do storytelling, né? De contação de história. É exatamente isso que você acabou de colocar. Você acaba desenhando, pintando um quadro em que a pessoa se coloca naquela situação. Você dá o exemplo do João e Maria, que fica muito fácil de ser interpretado. Você sabe que eu tive uma experiência, e aí aqui você falando de case, nos anos 2000, eu tive uma experiência de trabalhar com um prefeito que foi expoente do PT, que foi o Celso Daniel, prefeito de Santo André. Depois teve, inclusive, aquele caso do assassinato. E o Celso Daniel, ele era um crânio da área de economia, sem qualquer viés ideológico aqui, eu estou colocando a situação. E foi numa rápida passagem que eu tive pela prefeitura de Santo André, isso com 19 anos, num período que eu saí do jornal, passei rapidamente pela assessoria e voltei, inclusive como estagiário. E ele ia e ele explicava, Márcio, ele dava uma aula de media training nesse sentido que você está falando, porque ele explicava a inflação com o arroz e feijão. Exemplificando. Então ele falava, quanto mais você consegue colocar arroz e feijão na sua mesa, maior é a força do seu dinheiro. Mais vale o seu dinheiro. Então você pode contar o seu dinheiro pela quantidade de pratos que você repete no seu almoço e na sua janta. E todo mundo entendia. Então ele era capaz de exemplificar. Quando a gente vai avançando ainda muito mais nessa questão do media training, aí nós começamos a entrar também em como gerar identidade com as pessoas que a gente fala. E aí você entra em algumas técnicas de persuasão. E aí essas técnicas de persuasão geralmente vão funcionar em situações específicas que você está com um grupo reservado de pessoas, por exemplo, e você consegue moldar o seu comportamento de maneira a gerar maior identificação com aquele grupo. Massa, legal. Legal. Fernando, agora eu vou fazer uma pergunta minha agora, tá? Quando você encontra, porque a gente acaba esbarrando às vezes com alguns processos também, que a gente, no media training, você tem que ser incisivo em alguns pontos, né? Com os políticos, tem que mostrar para eles que aquilo tá errado, não é daquele jeito. E trazer os pontos. Por que você está melhorando aquilo? Quando você encontra resistência, aquele político que bate o pé ou
durante o media training acaba ficando um pouco mais caloroso, né? Como que você trabalha em relação a isso? Como que você lidar com isso? Eu acho que o tempo, a estrada e talvez já os resultados que nós fomos obtendo ao longo da trajetória vai diminuindo esse tipo de resistência, Márcio. É uma questão de realmente maturidade profissional, que os cabelos brancos, a barba branca às vezes vai dando e já não tem mais tanto esse confronto. O Boa, que legal. existe, sim, na verdade, são pessoas que acabam procurando a gente já para fazer o treinamento. Então, a pessoa que procura, ela já tem, inclusive, uma predisposição. Isso tem sido muito legal. Talvez a parte digital tenha dado esse estalo. Eu dei um treinamento agora, esses dias, gente, para um prefeito de 75 anos. 75 anos. E eu fiquei encantado do jeito que ele estava entusiasmado e anotando as coisas e aprendendo e querendo saber. E aí vem até uma coisa dessa da repetição. Olha que engraçado. Ele, sempre que é para uma entrevista, ele queria levar um calhamaço e ler todas as realizações dele, por exemplo, na área de educação. Imagina que chato para entrevista, ele Nossa. lendo todas aquelas páginas e ele tentando ir cada vez mais rápido para mostrar o tanto que ele fez. E eu mostrei para ele que se ele só falasse de uma escola modelo, mas de uma outra maneira, pareceria que a educação como um todo era maravilhosa e ele só teria falado sobre uma escola. E aí eu construí com ele a seguinte narrativa. Você vai falar assim para as pessoas: olha, sabe o que me dá orgulho? É ver a Maria levar o filho, Joãozinho, até a porta da escola. Se despedir dele com um beijo no rosto, com um sorriso largo, sabendo que o filho está chegando na melhor escola que ele poderia estudar. E sem pagar nada. Uma escola nova, modelo, com os professores felizes porque estão com um salário bom e pago em dia, com laboratórios de tecnologia, com piscina, com quadra poliesportiva coberta. E ela vai, busca o filho no final do dia e ele volta contente, ansioso para voltar para a escola no dia seguinte. Porque aquela escola é a escola do futuro que foi implantada por essa nossa gestão. Ou seja, eu falei 5 minutos só sobre uma escola. Mas a impressão que dá é que essa educação da cidade é maravilhosa. Em vez de falar Aquela, 50 aquela, itens sem vida, sem cor, sem coração, sem sentimento, sem descrição, sem dar o sabor do som. e o Politique até falou ali, é verdade. É uma história que engaja, né? Uma história bem contada engaja muito mais do que linhas e linhas sem conteúdo. E aí, a gente estava conversando aqui agora, eu recebi uma pergunta, estava olhando para cá, porque tem um amigo meu, Dudu, tá vendo a live pelo computador, e ele falou que tem dificuldade de mandar, que ele mandou aqui, que ele perguntou assim, Fernando, vocês falaram que o Media Training desbloqueia o político. Isso tira a função do assessor de comunicação? Bom, eu vou deixar o Fernando falar primeiro e depois eu também contribuo, mas eu acho que de jeito maneira, né? De maneira alguma. Todo o papel da assessoria se mantém presente. Isso. E outra, essa orientação, ela é contínua. Ela é contínua. Isso aí. Quando a gente fala desbloquear o político para entender o que ele vai falar,
É porque às vezes você pega uma pessoa que está muito crua, ou que tem várias falhas na fala, ou que tem dificuldade de entender o que vai falar. E mesmo você montando um roteiro para ela, você tem que falar isso, isso, isso. Sai muito artificial, fica travado. Os desbloqueios que a gente fala, Dudu, é para deixar a pessoa, né, o político, o assessorado, mais tranquilo, melhor, mais preparado para falar. Mas é o profissional de comunicação depois que dita, ó, isso aqui, ok, isso aqui não, como o Fernando falou, é um processo contínuo. Você sempre vai estar ali com ele, trabalhando os processos que ele tem que aprimorar, a fala, ó, isso aqui não fica legal, isso aqui fica legal, né, Fernando? Municiar ele de conteúdo, evitar que ele entre em roubada. Eu tenho uma analogia simples para você ter essa convicção de que o assessor não está de maneira alguma dispensado. É a analogia com o atleta. Imagina que você é um jovem, mas que é um talento promissor, aí vem um técnico, vai lá e te dá aquela sacada para você dar o pulo do gato. O Neymar, quando deu aquela arrancada para melhorar efetivamente. Não quer dizer que para o resto da carreira ele não precisa de um técnico, não precisa de um fisioterapeuta, não precisa de um preparador físico. Vai precisar da mesma maneira. O rendimento só tem que subir. E outra, o político real, ele está sempre aspirando mais, né? A política, o fim maior é a presidência da República. E você vai falar, não, um vereadorzinho lá de Pindamonhangaba não pensaria nisso. Olha lá, Claro. Alckmin. Exatamente. Ah, um operário que jogava, ficava chutando é, garrafinha de Yakult jogando futebol nos intervalos de trabalho, virou presidente da República. É isso. Essa é a beleza da política. Exato. Possibilidade sempre está em evolução. Perfeito, perfeito. Respondido aí, viu, Dudu? O Dudu tá mandando um WhatsApp aqui. Fernando, quando a gente trabalha com política, a gente acaba também enfrentando, às vezes, resistência. A gente falou de resistência do político no treinamento. Você mostrou que com a experiência, com os processos que você já criou, essas barreiras já foram quebradas. Você conseguiu quebrar ao longo do tempo. Mas e quando você tem a resistência, vamos colocar assim, interna? Por exemplo, a gente sabe que hoje existem equipes de comunicação que às vezes mais atrapalham do que ajudam o político. Eu vou ser bem transparente porque a gente que trabalha em comunicação política às vezes encontra isso de profissionais que não contribuem com o crescimento político, porque mantém uma linha de que está tudo ótimo e o crescimento desse político fica travado, porque ele tem do lado dele pessoas que não ajudam ele a crescer, por não confrontar, oh, isso precisa melhorar, isso. Como que você lida com esse tipo de situação? Chegou num gabinete para fazer um treinamento e alguém fala, não, aqui não precisa de treinar, tá tudo ótimo. Ele é perfeito, fala bem pra caramba, manda bem. Quais são, quais são os métodos que você usa para apontar que ó, precisa de melhorar isso ou aquilo? Olha, toda chegada de um corpo estranho, né? Toda chegada de um corpo estranho em um time já estabelecido é capaz de gerar choque. Isso, inclusive, do ponto de vista físico, né? De energia, de moléculas e tudo mais que acabam aumentando a temperatura e aceleram e aumentam os pontos de contato. Olha que viagem filosófica que eu fiz agora, hein? E isso, assim, hein? No sextou. Então, Sextou. moral da história. Tem que ter jeitinho, tem que saber conversar e tem que ter um convencimento de que todo o grupo ele está imbuído do mesmo desejo, que é fazer com que o projeto tenha sucesso. Do ponto de vista objetivo, você pode até apresentar os pontos de deficiência para que você tenha condições de mostrar os problemas e já trazer a solução, porque chegar com a crítica também só eu odeio, né? Você sabe disso, trabalha comigo. Quando a gente começa a discutir, vamos discutir culpa, eu falo, pô, eu sou o culpado.
Agora vamos discutir a solução. Se for para discutir o ocupado, pronto, eu já sou ocupado, não tem problema. O E problema e que eu nós queria te dizer, Fernando, que eu aprendi isso com você e trouxe para minha vida, só te cortando rapidinho, eu trouxe isso para minha vida, que hoje qualquer situação que eu esbarro, que eu vejo que tá aquela batata quente, né, jogando para o lado e para o outro, eu falo, me dá batata quente aqui, deixa eu pegar ela, agora vamos lá, o que a gente precisa de fazer? Bora para frente. é isso. Então, assim, agora, Márcio, óbvio, tá? E, e há casos que já aconteceu de a pessoa ter resistência absoluta e não acreditar. Especialmente quando vieram os novos meios de mídia, que são esses meios digitais, tá? Eu estive, então vou contar um caos aqui interessante, por exemplo, que não deu certo. Eu estive com um vereador de São Paulo, à época, que era um vereador de, eu acho pelo menos uns 8, 9 mandatos, sabe? Coisa assim, a vida Gente, ó, inteira de vereança. E eu fui conversar com ele, e isso acho que era lá para 2012, por aí. E falei, olha, o senhor precisa ter uma página já no Facebook, tá trabalhando, tinha o Orkut ainda à época, papapá, começar a organizar o seu banco de cadastro. Ele falou assim, menino, olha isso daqui. Aí ele botou assim para trás, ele puxou, Márcio, sem brincadeira assim, umas 3 pilhas assim, como se fossem processos, aquelas coisas de tribunal. Falou, sabe o que é isso aqui? Bati em cima assim, ó. Isso aqui é só cadeira de roda que eu dei ao longo do meu mandato. Vem me falar de internet, de rede social. Você não sabe o que é dar uma cadeira de roda para alguém. caramba. Eu falei, bom, tudo bem. Eu tentei mais um pouquinho e tinha uma assessora dele que queria muito que eu fosse lá. Ela tinha visto uma palestra minha na Câmara Municipal, tinha ficado bem entusiasmada, tinha se encantado com as ideias, tudo. E ele teria tudo para fazer essa virada de chave, pegar a geração mais baixa. Moral da história, perdeu a eleição. Não, não sustentou, não dá. Ele perdeu a eleição, não deu certo o trabalho, era uma resistência dele, claro, e, e acabou que fracassou. Não entendeu uma mudança, não entendeu Entendeu? uma necessidade, adaptação de momento. Então é você também ter a sensibilidade, até que ponto vale ficar dando murro em ponta de faca. Alguém falou comigo essa semana, não lembro se foi, não lembro se foi o Emerson ou o Anerê respondendo umas perguntas, e falou muito sobre isso, que quando a gente chega para prestar uma consultoria, prestar um serviço, atuar junto com um profissional, com outros profissionais de gabinete, o assessorado, você entrega para ele coisas que você se capacitou durante uma vida para fazer. Ele te contrata porque ele provavelmente gostou do seu trabalho e cria-se um processo de confiança. Se você está falando o que deve ser feito e aquele processo de confiança dele não está sendo construído, você vê que ele tem resistência, tem resistência, tem resistência, é o que você acabou de falar, não vai dar certo. Não adianta ficar empurrando, porque aí não vai nem ser nem bom para um, nem bom para outro, né? Vai acabar criando um processo de desgaste muito rápido. Tem uma dica, é você estabelecer KPIs bem definidos, né? Mecanismos de medição, de métrica, de entrega, em que você consiga justificar. Né? Então, se você estabelecer no seu processo de entrega um modelo de medição, isso é interessante. Perfeito. Bom, 9:05, né? Ainda tem um item na nossa pauta aqui. Para quem não sabe, a gente tem pauta para live também, viu, pessoal? Todas as minhas lives têm pauta. Que, que é o Fernando, só para você comentar um pouco sobre experiências, né? Experiências positivas que você teve e resultados positivos que você teve
com o Media Training, contar pra gente que, tipo, ó, eu uma vez treinei um cara que ele mudou totalmente e a partir disso a comunicação dele estourou, alguma coisa no sentido desse tipo. Mas é que assim, tem muita coisa que a gente acaba fazendo até um contrato de sigilo, né? Você sabe que... Sim, sem citar aí o nome, né? Mas, por exemplo, eu falei dessa pré-candidata a prefeita, que inclusive eu também, não, a gente não pode citar ela, mas ela, para mim, foi uma das cases que eu vi o Media Training mudar o jeito dela demais, porque ela era muito travada, ela era um conceito muito dela do que ela tinha que falar. E ela passou por um processo de Media Training, ela não venceu a eleição, mas ela mudou o jeito dela de comunicar com esse procedimento de Media Training. Assim, a gente tem alguns cases de muito sucesso que, que se consolidaram, que são grandes gestores. Eu tenho um orgulho muito grande de alguns, são mais do que clientes, são os amigos que eu conheci ainda vereador, e aí a pessoa gostava já do meu trabalho naquela época, lá para 2010, e essa pessoa, a gente fez um trabalho com ela, e ela foi progredindo e se tornou deputado, depois se tornou prefeito, reeleito prefeito, indo muito bem, entregou uma cidade completamente diferente da que recebeu, em 8 anos transformou a cidade. Então, é um case muito bacana da região metropolitana de São Paulo. Nós temos desempenhos, especialmente em debates, né? Que a gente pega o início da preparação para o debate eleitoral e a pessoa está insegura, nervosa, e com a técnica e com o treinamento, especialmente com a dedicação da pessoa, tá? Porque a gente consegue oferecer um pacote e agora vai da pessoa abraçar esse pacote técnico e se dedicar. Inclusive, em frente ao espelho, tem exercícios que você vai ficar, se você ficar brincando com um exercício, é, você perde a credibilidade. Eu nunca fiz piada com um cliente meu que estivesse treinando comigo exercícios que tinham sido passados pela fono. Por exemplo, ficar com uma rolha de vinho na boca, segurando assim, e ficar falando para melhorar a dicção. Ah, você não faz piada porque você está levando a sério. E vamos, e treina, e cronometra, e vamos de novo. Então, assim, tem resultados espetaculares que a gente conseguiu perceber. Talvez, não vou falar porque é público, e assim, teve um caso, né, que surpreendeu, e bem pontual, que foi a preparação que foi feita para o Sérgio Moro, naquele evento de filiação ao Podemos, que ele fez aquele discurso que todo mundo, inclusive, depois foi atrás para querer saber como é que tinha sido a preparação dele, porque ele tinha falado muito bem, ele tinha uma dificuldade de fala grande, né, que era necessário treinamento com fonoaudióloga, e um treinamento intenso, dia. E naquele momento foi um espetáculo, e se você vê, ele está seguindo a regra, o discurso inteiro, se você pegar, bebendo água nas pausas que a gente colocou, que deveriam ser utilizadas, fazendo os gestos como tinham sido previstos. E existe uma coisa importante, que é aquilo que a gente falou do atleta olímpico. Se deixa de treinar depois, regride. Então, assim, o desempenho que ele teve naquele momento em que foi preparado para aquele evento, depois, quando você compara as outras, vamos chamar, exibições, como se fosse uma exibição pública, né? Como se fosse uma fala pública, já caiu muito a entrega, justamente pela paralisação
da técnica Processo de treinamento, né? processo de treinamento. Maravilha, maravilha. Fernando, eu vou tirar o pé do seu sextou, tá? A gente já falou aqui mais de uma hora. Você foi o meu convidado de honra para finalizar essa semana, essa maratona, porque eu sabia que você tinha E um o conteúdo que era riquíssimo. essa marcação comigo em sexta-feira, hein? Né? Tinha que ser o sextou, porque eu sabia, ó, o Fernando hoje vai trabalhar o dia inteiro, vai querer chegar em casa e tomar um vinho. Antes dele tomar um vinho, ele vai falar comigo uma hora na live, vai ficar lá, falando, quero tomar meu vinho. Dito e feito, você aproveitou a cervejinha e veio. É isso aí. Mas, ó, muito obrigado. Obrigado você, obrigado a todo mundo que acompanhou a live até o final. A gente teve mais de. Tem pessoal pedindo mais uma hora aí de live. Gente, hoje é sexta-feira. O Fernando tá doido para me dar um cascudo aí que eu tô aqui até agora com ele. Tá doido para ir lá tirar a roupa, botar um pijama. Agora eu vou para... Ó, a Cris aqui. A Cris foi colega Acredito. da pós, hein? Nossa, muito legal ver você aí, Cris. Obrigado aí também por ter participado da live. Fernando, muito obrigado. Você é um cara, um amigo. A gente, valeu, obrigado aí, pessoal também que acompanhou a maratona. Foi bem bacana de fazer. E um spoiler para quem está aqui, tá? Eu vou fazer agora a Semana do Direito, só sobre legislação, só sobre direito. Vai ter 4 convidados para falar sobre direito eleitoral. Então, se preparem, que vai vir coisa boa. E semana que vem eu estou presencialmente com o Fernando lá em São Paulo. Me aguarde aí. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live. Obrigado, Marcinho. Obrigado o convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Quem puder, segue a gente lá no Instagram. Você sabe que aconteceu um negócio interessante, só antes de terminar, que eu recebi umas mensagenzinhas aqui que o pessoal falou, você tem que fazer curso online, curso online. Eu falei, não, isso aí é com o Márcio. Já estou indicando, hein, Marcinho? Obrigado. Mas a gente ainda vai realizar o sonho de ter o nosso curso online juntos. Que é um projeto nosso de muito tempo que a gente fala. Uma hora a gente vai conseguir sentar e botar isso em prática, tenho certeza. É isso aí, meu irmão. Um abração. Obrigado, viu? Bom final de semana. Gente. Valeu.